Os irmãos têm desejo pela palavra de Deus? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te pedimos, derrama sobre nós bênçãos sem medida. Derrama sobre nós favor incondicional. Derrama sobre nós graça após graça após graça. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, derrama porção dobrada, Senhor Deus, entre nós de vida, de unção, de glória, que possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios de vida. Senhor Deus, crendo que a Tua palavra, ela é real, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero ministrar então, falar que o Senhor tem uma vida abundante para nós, amém? E aí, quantos creem que Deus tem uma vida abundante para nós? Você crê que Deus tem algo para você? Vou te contar uma coisa. Eu me lembro, antes de converter, teve uma época que eu estava prosperando, eu não era crente, e eu me lembro que eu fui num culto de uma igreja, e aí, eu acho que era uma campanha, tinha uma campanha financeira acontecendo, e aí, naquele momento, todo mundo orando e pedindo bênçãos financeiras, mas no meu coração eu falei, eu não preciso disso. E aí o meu coração parecia que eu estava fazendo uma coisa correta, mas eu senti, falei, eu vou ficar quieto aqui. Depois, com os anos, aí eu me converti, passei por dificuldades financeiras, e eu me lembro constantemente daquele dia. Eu me lembro constantemente daquele apelo que foi feito. Quantos gostariam de prosperar? Quantos gostariam de ter mais? Eu fiquei quieto. E aí eu só fui me lembrar no dia que eu perdi tudo. Falei, eu devia ter ido naquele apelo. E você sabe que, eu vou te falar, pelo menos, vou mencionar aqui nessa introdução 4 coisas que às vezes Deus quer fazer, mas nós não temos mais, porque nós temos falta uma compreensão na nossa mente. Uma delas é arrogância. É achar que o que nós temos já é o suficiente. Sabe, irmãos, é muito ruim você querer trazer, dar alguma coisa para alguém que aquela pessoa não valoriza, porque eu já tenho o suficiente. Irmãos, Deus quer nos dar muito mais, Deus quer nos abençoar muito mais, e não é uma questão se você tem, Deus quer multiplicar para te dar mais ainda. Então, primeira coisa que eu quero falar é que às vezes nós não temos mais, porque nós somos arrogantes demais. Achamos que nós não precisamos pedir para Deus, como se isso agradasse o coração de Deus. Não preciso pedir. Não preciso pedir. Eu estou bem com o que eu tenho. Isso é uma arrogância. E você tem que ter um coração entendendo que Deus quer te dar mais, receba mais, porque Deus é um Deus abundante, extravagante, e Ele pode te surpreender muito mais. Mas a arrogância, às vezes, que nós vivemos, e aí eu estou te falando, às vezes, de saúde, estou te falando de coisas que Deus quer, mas você se contenta, não de um contentamento saudável, mas de uma passividade. Deus querendo derramar mais, mas você fala, não, tá bom assim. Meu irmão, Deus é um Deus extravagante, abundante, é um Deus que quer derramar coisas maravilhosas na sua vida. Receba, peça ao Senhor Jesus, mas um coração arrogante, ele acha que não precisa. Olha que a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz o seguinte, lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 15 em diante. Conheça a tua obra, que nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Às vezes você acha que você, não preciso de nada, eu já tenho o suficiente. Não, eu não preciso, o que eu já tenho está bom. Isso é um coração arrogante. Isso não mostra um coração com contentamento, isso mostra um coração arrogante. Deus querendo fazer na sua vida, nos seus filhos, mas a sua arrogância para. E eu vou te falar aqui, a história dessa igreja é o seguinte, ela achou que ela tinha tudo, e aí um dia então teve um terremoto. Essa igreja então ela tem que recomeçar para ela perceber, peraí, eu preciso de algo. Eu tenho algo na minha vida que eu preciso. Será que a gente tem que chacoalhar para perceber, gente, eu preciso de Deus.
Eu preciso do que o Senhor tem. Talvez hoje você tenha alguma coisa, mas Deus está querendo te preparar e te resguardar para coisas vindouras. Então nunca pare aquilo que Deus quer fazer. Não deixe a arrogância de hoje para o mover que Ele vai fazer na sua vida amanhã. Pare de achar que você tem tudo. Não, minha vida é boa demais. Sempre tem algo na sua vida que precisa ser transformado. Sempre tem algo na sua vida que precisa ser melhorado. Pare com essa coisa. Nossa, eu tenho tudo que eu necessito. Não, você não tem. Não tem. Porque se você tivesse tudo que você necessitasse, você não precisava de Deus. Você precisa de Deus, sim. Pare com a arrogância. E a arrogância, irmãos, ela é falsa muitas vezes. É uma falsa humildade. Eu vou te contar, o que é falsa humildade? É você fazer uma maquiagem. Não, eu já vi gente fazendo isso demais. Se Deus quiser, Ele sabe o tempo de todas as coisas. Ele sabe, mas se você não pede, você não recebe. É claro que Ele sabe o tempo de todas as coisas. É lógico que Ele sabe, é Ele que muda o tempo e as estações, a Bíblia diz. Ele que remove reis, levanta reis. Mas o Senhor espera nossa atitude. Senhor Deus, eu quero mais. Eu quero experimentar mais do Senhor. Eu quero ter mais revelação da palavra. Eu preciso mais do Senhor. Eu necessito mais. Pessoas que são arrogantes, elas param no tempo, elas nunca aprendem com os demais. Ela parou, porque ela acha que ela é autossuficiente. Sempre tem uma área na sua vida que você precisa de Deus. Tem áreas na sua vida que você precisa multiplicar, mas eu tenho tanto nessa área, pastor. Não, você precisa de mais. Precisa de mais. E peça com vontade diante do Senhor. Peça a Deus. Peça, porque você não sabe o quanto você vai ter que usar isso amanhã. Não ache que o seu casamento é bom o suficiente. Peça mais. Senhor, eu quero mais abundância no meu casamento. Eu quero mais do Senhor no meu casamento. Mas nós nos contentamos com o que nós vivemos hoje. Aí quando vem os dias difíceis, a gente pensa, poxa, eu tinha que ter um casamento realmente melhor. Sabe uma coisa que eu descobri nessa quarentena? Essa quarentena não passa nunca. Ou quarentena que não acaba, menino. Você descobre que você precisa trabalhar no seu casamento. Eu descobri. Eu achei que eu era quase perfeito. Mas eu descobri que eu precisava mudar demais. Essa quarentena, eu me aproximei tanto de Deus. Sabe quando a luz do Senhor bate em mim, e aí eu vi, eu sou pobre, cego e nu. E eu achava que eu tinha bastante. Mas por que talvez eu não tinha bastante? Porque eu não pedia mais. A arrogância nos leva a não pedir mais. Por que você não pede? Porque é arrogante. Por que você não pede coisas extravagantes para Deus? Porque você é arrogante. E arrogância é uma coisa. Você descobre que você é arrogante quando as coisas saem do lugar. Fala, gente, eu era tão arrogante, para que eu fiz isso? A arrogância, ela é exposta no meio da turbulência. Fala, gente, eu era tão arrogante. Eu achava que eu sabia tudo. Eu achava que eu tinha tudo. Eu achava que dominava tudo. Sabe o arrogante? O arrogante é aquele que sabe de tudo. Ele nunca tem a humildade de falar, não, eu não sei. Não compreendo. O arrogante sempre tem uma resposta para tudo, um comentário para tudo. Ele nunca silencia. Há momentos na nossa vida que a gente tem que parar. Peraí, eu estou sendo tão arrogante. Eu não sei de tudo sempre. Eu não sou a última palavra é minha. Há a necessidade de você perceber em Deus, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu preciso mais do Senhor. Eu não sei tudo, eu dependo do Senhor. Agora o homem é engraçado, homem masculino, né? No sentido agora da palavra. O homem parece que ele tem uma necessidade para provar para a mulher que ele sabe tudo, o tempo inteiro. Você pergunta alguma coisa, não, isso aí eu já sabia. A mulher chega e fala, amor, descobri tal coisa. Aí o homem vira e fala assim, agora? Você eu já sei, já tem 15 anos. E aí você, sabe, o marido ele não aceita ser questionado, porque é igual o GPS. Eu vou te provar o tanto que o marido é complicado. Alguém conhece um homem que gosta de perguntar a direção para chegar em algum lugar? Agora provei. Essa risada vai ter problema no casamento aí, filha. Aconselhamento essa semana.
Homem é um negócio. A minha esposa, quando eu estou dirigindo, quando ela fala assim, amor, vamos perguntar para onde está indo, irmãos, aquilo é uma ofensa. Aquilo fere a alma, aquilo é desrespeitoso. Por quê? Porque o homem já nasce sabendo a direção de todas as coisas. Posso ouvir um amém dos homens? Oh, cambada. Aí você tem o que agora? Isso mostra arrogância, porque o homem não aceita, e se tiver que perguntar para um outro homem ainda a direção, agora acabou tudo, meu amigo. Você já viu quando você sai com a esposa, e aí você está indo para algum lugar, a esposa vira e fala assim, para onde você está indo? Não, dá vontade de falar, para a lua. Claro que você sabe onde é que eu estou indo. Mas por que você está indo nesse caminho? Você bate aquela ira. Você só não fica possesso porque você é crente. Mas o arrogante, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? O arrogante, ele nunca tem disposição de aprender. O arrogante, ele nunca tem a disposição de pedir. Muitas pessoas não chegam mais rápido para onde está indo, porque não é humilde o suficiente para perguntar para alguém que já fez antes o caminho. Só voz feminina, você percebeu? Fala Deus, fala Deus. Os homens caladinhos. Isso é um motivo. Por que muitas vezes nós não temos mais? Nós não temos mais, porque o coração arrogante. Mal sabemos nós que somos pobres, cegos e nu. Vou te falar um segundo motivo, por que talvez nós não tenhamos mais. A palavra de Deus diz lá em Mateus a parábola dos talentos. E ela menciona o seguinte, que ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. O que tinha 5 multiplicou mais 5, tinha 2 multiplicou mais 2, mas o que tinha 1 não multiplicou. E ele falou o seguinte, a resposta de não ter multiplicado. Sabendo que é homem severo. Qual foi o problema desse homem aqui? É a segunda coisa, por que nós não temos mais em abundância? É porque nós não conhecemos a Deus. Peraí, mas o contexto todo fala de um homem que se ausentando deixou para os seus servos. Vou te falar uma coisa, esses servos são escravos. O que ele estava recebendo do Senhor já era vantajoso demais. Estava recebendo muito. Peraí, isso já mostra um Senhor bondoso. Quem que deixa seu patrimônio para escravo? Então esse homem era bondoso, esse homem era generoso, mas ele não entendeu o que recebeu um talento, não conhecia verdadeiramente Deus. Nós não temos mais, nós não experimentamos mais, nós não multiplicamos mais, nós não somos mais íntimos, porque muitas vezes nós não conhecemos a Deus. Esse conhecer a Deus é você se aproximar de Deus, você permitir Deus te conhecer. Mas pastor, Deus não me conhece? Claro que conhece, mas um relacionamento parte de alguém que se aproxima do outro. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero ser conhecido por Deus, eu quero conhecer o coração de Deus, eu quero conhecer os desígnios do Senhor sobre a minha vida. Então quando eu decido me aproximar de Deus, eu decido agora, tudo que Deus confia nas minhas mãos, eu vou ousar em Deus, porque eu sei que Deus não é mau, Deus é bom. Eu não tenho uma mente errada sobre Deus. Deus é bom na minha vida, Deus não é mau. E então eu experimento dessa multiplicação. Muitas vezes Deus te deu algo, e eu vou te falar, Deus sempre te dá algo. Mas por que nós não temos mais? É porque nós estamos escondendo o que Deus nos deu. Deus te deu talento, meu irmão. Escuta o que eu estou te falando. Deus te deu talento, Deus te deu capacidade, Deus te deu instrução, Deus te mostrou o caminho. Talvez você não tenha tido mais porque você tenha achado que Deus é mau. Deus não é mau, Deus é bom. Glória a Deus. Deus disse, porque essa coisa do bom mistura muito com a graça, né? Não, porque agora tudo não tem problema nenhum. Não, Deus também disciplina, porque isso é amor de Deus, amém? Agora eu te pergunto uma coisa. Quantos creem que Deus quer te dar algo? Então conheça a Deus e multiplique o que Deus te deu. Irmãos, Deus te deu talento. Irmão, você sabe que tem gente de 5 talentos, é verdade ou não é? Tem gente que tem 5 talentos. Irmãos, eu tenho quase meio talento, eu não tenho nenhum completo, eu tenho meio. Tudo que eu vou fazer é tão difícil, às vezes alguém vai me explicar alguma coisa, tem que explicar umas 4 vezes para eu entender. Dá para você explicar de novo que eu ainda não entendi?
Sabe, eu sou lento às vezes para processar as coisas, mas tem gente, não, irmãos, a pessoa, você falou meia palavra, ela já compreendeu tudo, ela já tem tudo. Tem gente que tem uma capacidade incrível, tem gente que é talentoso, mas a questão aqui é multiplicar o que Deus te deu, não é querer o que os outros têm. E aí começam as comparações. Por que fulano tem mais do que eu? Por que Beltrano tem mais? Eu vejo esse povo cantando, eu tenho ciúme de todo mundo aqui. Ciúme não, inveja. Aí edita, fala que depois tira a inveja, deixa só o ciúme. Porque aí o pessoal vai, nossa, esse pastor ama o povo. Zelo, né? Sabe, eu vejo esse povo cantando, tocando, eu falei, não vou falar o que eu penso não. Eu para poder acalmar, eu falei, enquanto eles ficavam tocando, eu trabalhava. Eles ficavam tocando em casa, eu ficava trabalhando no sol, por isso. Vejo eles cantando, eu falo, é porque eu ficava calado o tempo inteiro, trabalhando, e eles ficavam cantando. Deus deu talentos para alguns, nessa área, mas não quer dizer que Deus não te deu talentos em outras. Não confunda esse Deus que Satanás está colocando na sua mente, mal. Quero te falar, Deus é bom, e Ele pode trazer com abundância na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode trazer com muita abundância? Eu creio. Agora vocês vão ficar com inveja de mim. Vou contar também. Eu já vi, o ambiente mudou. Viu? Não é só eles que têm talento não. Eu tenho meio. Eles têm 5, eu tenho meio. Vocês lembram que eu estava contando esses dias que eu fui investir na bolsa de valores, eu perdi lá $900, 700, $500 quase. Mas sabe de uma coisa? Não pela bolsa, mas eu nunca fui tão abençoado financeiramente como eu fui nessa crise inteira. E na hora que começou a crise, a primeira coisa que nós fizemos aqui entre os pastores, cortar pela metade o salário. A hora que cortou pela metade, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Irmãos, eu fui orar, eu falei, Deus, eu não tenho outra fonte de renda a não ser que o Senhor provê. Irmãos, eu nunca prosperei tanto na minha vida como eu prosperei nesses meses. Não é contraditório? Onde todo mundo está passando a pressão, eu quero te falar uma coisa, irmãos. Só creia que Deus vai te dar nas suas mãos aquilo que é necessário você multiplicar. Só creia nisso, que Deus é bom. Vou te falar um terceiro motivo pelo qual muitas vezes ainda nós não multiplicamos. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 3, a serpente falando, a surucucu falando lá para a mulher. Ué, mas você não pode comer dessa fruta? Mas lá em Gênesis capítulo 2, a palavra de Deus diz o seguinte. O Senhor disse, de toda árvore você vai poder comer livremente, somente dessa árvore não. Ou seja, qual que era o ganho? Uma árvore que você não podia comer, ou qualquer outra árvore que você poderia comer? Vou perguntar, irmãos, eu não estou fazendo pegadinha não. Qual que é a vantagem? Comer de todas as árvores, exceto uma? Não é melhor? Mas o que Satanás quis colocar na cabeça da mulher? Você não pode comer você não pode comer essa árvore. Ou seja, ela esqueceu de todas as árvores que ela tinha à disposição e focou no quê? No que ela não tinha. Você sabe como que Satanás faz na nossa vida? Ao invés de você olhar tanta bondade ao nosso redor, tudo que Deus nos dá, a gente só olha para aquilo que nós não temos. Nós só olhamos para aquilo que nós não conquistamos e esquecemos tantas conquistas que Deus nos dá. Isso mostra, Satanás quer mostrar um Deus mau. Satanás quer mostrar um Deus que nunca te abençoa, um Deus que nunca é generoso. Mas irmãos, Satanás está te mostrando um ponto, e não é porque Deus é mau,
é porque Deus tem planos maiores e melhores para a sua vida. Mas Satanás sempre coloca os seus olhos em uma única coisa: naquilo que você não tem, naquilo que você não conquistou, naquilo que você não atingiu. E você esquece de todas as outras bênçãos que Deus derramou na sua vida. E Deus quer te dar todas aquelas bênçãos, irmãos. Então esse é um outro ponto. Quando o inimigo, ele quer colocar na nossa mente um Deus mau, um Deus que não nos abençoa, um Deus que não nos traz. Eu quero te mostrar essa manhã um Deus abundante, com muitas árvores suculentas na sua vida. Mas às vezes nós focamos naquilo que nós não podemos, naquilo que nós não deveríamos. Vamos colocar aqui, a palavra de Deus diz sobre Davi. Ele viu uma mulher tomando banho, manda trazer essa mulher, tem relação sexual com essa mulher, passa um tempo, essa mulher se encontra grávida. Irmãos, a Bíblia fala que ele tinha várias mulheres, se bem que hoje não pode ter mais, amém? Só uma é suficiente, amém, amor? Eu só tenho que cuidar de você, só tenho que orar por você, é só um cartão de crédito para você. Posso ouvir um amém? E aí então, o que esse homem fez? Davi então teve relação sexual com essa mulher, ela se encontra grávida. Davi manda trazer o marido dela que estava na guerra, para ver se ele tinha relação sexual com ela, para ver se colocava, olha, o filho agora é seu. Mas esse homem se recusa a ter relação sexual com a esposa dele, porque toda a sua equipe estava em batalha. Ele falou, eu não posso. Enquanto a minha equipe está em batalha, eu não posso fazer isso. Mas então Davi, então, não resolvendo um problema, manda esse homem para a linha de frente para morrer. Irmãos, você acha que Davi precisava daquela mulher? Não precisava. Sabe o que é isso? É o olhar do inimigo. Mostrar o que você às vezes não tem. Ah, essa mulher ainda não é sua, você pode tê-la, mas isso vai ser um problema na sua vida. Então os nossos olhares não é voltado para aquilo que eu não tenho, é voltado àquilo que eu tenho. E se for da vontade de Deus, irmãos, Deus vai trazer aquilo que você ainda não tem. Tem muitas coisas na minha vida que eu não tenho, mas eu não olho para aquilo que eu não tenho mais. Eu espero que, se for da vontade do Senhor Jesus, Ele vai trazer para mim, vai trazer para você. Amém? Esse foi esse homem que dessa forma, vou te falar um quarto motivo. Isso aqui é só a introdução, irmãos. Quantas horas, hein? Vixe, eu estou pregando há quanto tempo? Já? Não, deu uns 20 minutos. Vamos lá. Um quarto motivo que eu quero mencionar para vocês. Por que às vezes nós não temos algo? Mefibosete. A história conta que Davi, então, ali já é rei. Ele manda perguntar se tinha alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas. Saul era pai de Jonatas. Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. E aí então ele manda chamar esse jovem. Alguns estudiosos achavam que ele tinha nessa fase aí uns 24, 25 anos, quando ele foi na casa de Davi. E aí então, na hora que ele chega lá naquele lugar, Mefibosete fica apreensivo, porque sabia que o rei teve problema com seu avô. E ele fala, peraí, o que vai acontecer comigo aqui no meio dessa história? E a Bíblia diz o seguinte: Mefibosete olha para Davi e fala assim, ele se enxerga como um cão, ele se enxerga como um ser inferior. Irmãos, nós achamos que Deus vai nos julgar mediante os nossos acertos e as nossas falhas. Deus corrige. Deus corrige. Corrige ou não corrige, irmãos? Deus corrige. Mas, irmãos, o que a gente pode fazer que é tão bom assim para agradar a Deus? Somente crer em Jesus Cristo, irmãos. Mas às vezes nós olhamos para os meus acertos e as minhas falhas. Não, eu não posso ter isso, porque como que Deus vai dar algo para alguém que sou tão miserável assim? Como que Deus vai trazer algo para mim? Eu não sou tão bom assim. Eu não sou tão perfeito assim. Irmão, se Deus fosse julgar todas as nossas incapacidades, nós não teríamos era nada.
Se fosse para ser julgado baseado no que nós somos, o que nós teríamos de bom, irmãos? O que sobra? O que você é bom desse tanto que Deus olha para você e fala, nossa, eu queria ser como ele? O que você é capaz de fazer nesse nível, a ponto de Deus olhar para você e falar, eu queria ter o que ele tem, eu queria fazer como ele faz? Nada, é somente o sangue de Jesus Cristo que nos lava de toda condenação. Sabe, irmãos, então muitas vezes nós não temos mais, porque nós olhamos para nós. Ah, eu sou tão frágil, eu sou tão fraco, eu sou tão incapaz. Irmãos, para dessa mania de perseguição de pobre coitado. Para de achar que você é um ser inferior. Para de achar que você é um incapacitado na vida. É Deus que te capacita. É o Senhor que te fortalece. O Senhor é contigo. Deixa Deus multiplicar o que Ele tem na sua vida. E Ele quer multiplicar. Ele quer em abundância na sua vida. Amém? A palavra de Deus diz lá em João capítulo 6. A multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos olharam o que eles tinham e eles eram incapazes de fazer o milagre, mas o Senhor querendo trazer uma bênção grande. A palavra de Deus diz que depois que Ele multiplicou, deu-lhes o que eles quiseram, o quanto eles quiseram eles comeram o que eles tinham vontade. Houve multiplicação para poder, irmãos, satisfazer a todos e sobrar ainda 12 cestos. Você sabe o que Deus quer fazer na sua vida nesses dias? Não é só fazer um negócio não, é te levar a ser o dono do negócio. Nesses dias, Deus quer que você se torne muito mais íntimo como nunca antes. Quando você falar, o selo de Deus sai da sua boca. O sim, sim, o não, não. Deus quer prosperar a sua saúde. Deus quer multiplicar a sua saúde. Deus quer multiplicar o seu casamento. Deus quer multiplicar os seus recursos financeiros. Deus quer multiplicar na vida dos seus filhos. Vai ter tanta em abundância na sua vida. E receba o que eu vou dizer aqui. Que os seus netos vão desfrutar da bênção que você gerou. Vai ser tanta abundância que quando olhar para trás vão falar assim, eu sou bendito porque lá atrás o meu pai, a minha mãe deixou com tanta abundância que nós estamos experimentando de gerações e gerações. O seu projeto vai se tornar um referencial. As pessoas vão olhar e falar, gente, esse é um projeto que eu quero investir. As pessoas vão bater na porta da sua casa e falar, eu quero investir no seu projeto, eu quero investir no seu sonho, eu quero investir nisso aqui, porque eu vejo isso aqui algo muito abençoador. Eu posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Glória a Deus. Mas será que nós não estamos parando o que Deus quer fazer? Será que Deus nesse momento de crise não está te dando chaves para você abrir portas como nunca antes? E o seu olhar está olhando somente para a fragilidade, porque não tem. E Deus está mostrando uma outra maneira de ser abençoado, uma outra maneira de experimentar o mover de Deus. Será que Deus não está querendo fazer isso na sua vida? Homem, mulher, jovem, criança, adulto aqui dentro. Será que Deus não está querendo derramar algo tão extraordinário como nunca antes na sua vida? Será que Deus não está querendo fazer isso? Será que a sua vida não vai ser um grande testemunho? Momentos de crise, irmãos, é momentos oportunos de bênção. Você já estudou como é que começou a história da Amazon? Por causa de um livro. Ele precisava de um livro. Depois ele teve uma ideia que ele podia fazer algumas negociações lá. Falar, olha, já que às vezes alguém tem esse livro. Começou com um livro. O cara se tornou o homem mais rico do mundo. Por um livro. Será que Deus não está trazendo para você algo, mas você não tem tido porque você não pede? E por fim, um quinto motivo por qual nós não temos é porque nós não pedimos. É não pedir. Por que você não pede? Às vezes você fica com vergonha até de pede coisas grandes, pede coisas exageradas, pede confiando na bondade de Deus, não olhando para você, pede coisas extravagantes como nunca antes. Ah não, eu não posso pedir meu green card, eu fiquei legal nesse país. Mas se você serve um Deus que a lei é dos homens, não é de Deus, então fica calado. Mas se você crê que Deus pode mudar leis, Ele vai mudar leis agora, em nome do Senhor Jesus. Pede e pede extravagante. Você quer fazer algo, um projeto que permaneça? Se você quer se envolver num trabalho, você quer abrir a sua boca. Sabe, gente, quando abre a boca, você vê o selo de Deus. Fala, Deus, eu quero isso. Abrir a minha boca, o Deus vai selar aquilo. Pede para Deus.
Pede para Deus, irmãos, Deus pode surpreender. Não tenha medo de pedir. Pedir, dar-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abrir-se-vos-á. Mateus 7 fala sobre isso, sobre a necessidade de pedir. E peça o que você tem no seu coração. Amém? Vou pregar mais não, é isso que eu queria falar. Eu continuo semana que vem. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Deus quer te dar, e te dar em abundância como nunca antes. Pede. Pede. Pastor, eu já pedi, agora você vai pedir com autoridade. Às vezes você pediu naquela coisa, será? Não, irmãos, é pedir com convicção. Eu creio que Deus me dará. Eu creio que Deus vai trazer essa porta. Eu creio que Deus vai alcançar os meus filhos. Eu creio que eu serei... Irmãos, até sexualmente você pode pedir para Deus. Por que você acha que Deus não quer te abençoar sexualmente também? Às vezes você fica aí com coisa na sua cabeça. Ah, mas será que Deus quer desfrutar? Irmãos, até sexualmente Deus quer te dar, homem e mulher. Aleluia. Tem testemunho que eu não posso contar, mas eu posso mudar. Não, você não pode falar que você pediu remédio para mim, mas até remedinho lá de fora, lá para poder animar o homem, eu trouxe. Agora quem falar que, tu pediu, pastor, chegou o remedinho aí que o senhor trouxe, todo mundo vai achar que é você, né? É bom que você não me pede mais remédio. Mas eu fiquei pensando, eu falei, olha, Deus quer te dar prazer também. Deus quer. Deus quer. Esses dias alguém postou um vídeo aí lá. Os grupos aqui, irmãos, correm de tudo, né? Uma mulher pregando sobre... Depois tem que fazer curso de casal essa mulher comigo. Falando que não pode isso, não pode aquilo, não pode nada. A mulher exortando todo mundo porque não podia ter prazer sexual. Falei, oh meu Deus, aonde está isso da palavra de Deus, Jesus? Deus quer te dar saúde plena, Deus quer te dar entusiasmo, Deus quer te dar prazer, Deus quer te dar alegria, Deus quer te dar satisfação, Deus quer trazer salvação, Deus quer trazer restauração. Por que Deus não pode fazer isso? Claro que pode, pode. O que é o desejo do seu coração? Qual é o desejo que você tem aí dentro? O que você deseja aí dentro? Pastor, eu desejo paz. Deseja transbordar de paz. Pastor, eu desejo ter um encontro genuíno com Jesus. Irmãos, desejo transbordar genuíno de Cristo sobre a sua vida. Pastor, eu desejo saúde. Desejo o transbordar da saúde. Pastor, eu desejo finanças. Desejo transbordar financeiro da sua vida. Oh Espírito Santo de Deus, Pai. Oh Jesus, Deus tão bom. Com seus olhos fechados, qual é o desejo profundo do seu coração aqui hoje? Você deseja o quê? Você deseja ter satisfação no seu casamento? Fala para Deus, Deus, eu preciso ter satisfação no meu casamento. Você deseja vencer o pecado? Fala para Deus, Deus, hoje eu decido, eu não vou mais por esse caminho. Você tem que desejar e falar para Deus. Mas talvez você não tenha tido, porque nenhum desses aspectos que nós falamos, talvez você está preso, ou porque é arrogante, ou porque não conhece, ou porque tem uma visão de um Deus mau, ou porque você acha que você não merece algo, ou porque você não pede. Deus vai fazer hoje, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje que seja um marco na sua vida aí, anota essa data. A abundância do Senhor é chegada agora. Às vezes você está inseguro de assumir responsabilidades, achando que não vai ter. Deus vai te dar o que é necessário. Seus negócios vão prosperar, sua vida vai prosperar, seu trabalho vai prosperar, seu projeto vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus, você vai ter como nunca antes. Você vai olhar sua conta bancária e vai ver dinheiro lá.
Você vai ver a sua saúde cheia de júbilo. Você vai ter uma saúde plena. Praga nenhuma chegará na sua casa. Eu declaro uma intimidade como nunca antes com Jesus. Você vai sair daqui hoje, meus irmãos. Hoje é o dia. A sua vida será transbordante em nome do Senhor Jesus Cristo.